Oi, tudo bem? Esse é o último vídeo da série Victor Hugo, O Homem e Suas Obras, do canal da República da Humanidade. No vídeo de hoje nós vamos falar de Bug-Jargal. Esse livro do Victor Hugo foi escrito em 1820, ou seja, 200 anos atrás. E existe uma discussão sobre qual é o primeiro romance que o Victor Hugo teria escrito. Se foi Bug-Jargal ou se foi Han da Islândia, que é o último vídeo que a gente tem aqui no canal. Bug-Jargal foi o primeiro romance que ele escreveu, só que Han da Islândia foi o primeiro livro que foi publicado, o primeiro romance dele publicado. Bug-Jargal saiu primeiramente num jornal literário e apenas em 1826 que ele foi publicado como um livro em si. Então esse é o primeiro romance que o Victor Hugo escreveu quando ele tinha apenas 16 anos, dos 16 aos 17, e foi escrito 200 anos atrás. O livro conta a história de Leopold d'Auverney. Ele é um homem jovem, tem cerca de 20 anos, ele é francês e ele vai para casa, ele vai morar com seu tio na ilha de Saint-Domingue, que atualmente é conhecido como Haiti. Esse é o primeiro livro do Victor Hugo que eu tive conhecimento que se passa em um continente totalmente diferente do que ele está acostumado a falar. A história é contada pelo Leopold d'Auverney. Ele é uma espécie de capitão e ele está contando para os amigos dele o que aconteceu com ele ao longo do tempo que ele teve nessa ilha do Haiti, no Haiti, né? A ilha de Saint-Domingue. E ele narra essa história de uma forma bem chateada, dá pra perceber que ele tá bem triste da forma que ele conta. Mas enfim, ele começa a contar que assim que ele chegou na ilha, um escravo viu que uma moça muito bonita de nome Marie estava em perigo, porque um crocodilo estava prestes a pegá-la. E esse escravo prontamente foi correndo atrás dela para salvá-la. O nome desse escravo era Pierrot, e ele salvou essa senhora, essa moça. O Pierrot tinha esse hábito de ajudar as pessoas, tanto que ele viu que tinha um escravo sendo castigado e ele tentou impedir isso, ele tentou impedir o senhor dele de castigar esse escravo e pegou para si o castigo. E isso com certeza fez com que ele fosse preso por ter afrontado o senhor dele. E como se estar preso não bastasse, ele ainda ficou apaixonado pela Marie. Só que tem um problema que a Marie era noiva do Leopold. E com certeza, como a Marie era uma pessoa branca e o Pierrot era um escravo negro, ele não poderia ficar com ela. Quando o Leopold soube que o Pierrot tentou salvar a Marie do crocodilo, ele passa a visitar o Pierrot onde ele estava preso e eles começam a se ver todos os dias e se tornam bastante amigos. E dessa forma o Leopold consegue convencer o tio dele de soltar o Pierrot. O Leopold e a Marie, eles estão muito felizes porque dentro de poucos dias vai ser o casamento deles. Eles são noivos e em breve eles vão casar. Só que o Pierrot, esse escravo, ele pede para que o casal Leopold e Marie saiam, para que eles fujam da ilha, porque dentro de poucos dias também vai haver uma grande revolução que vai ser terrível para eles se eles ficarem lá. Mas eles insistem e quando chega o dia do casamento deles, acontece essa grande revolução. Essa revolução aconteceu no ano de 1791. Ela teria começado em 22 de agosto e foi terminar somente em janeiro do ano seguinte. Essa revolução aconteceu de verdade. Ela foi conhecida como a Revolução dos Negros de Saint-Domingue e foi muito terrível. Houve muitos incêndios e os colonos viram todos os seus escravos, viram todas as suas terras irem por água abaixo, porque essa foi uma das primeiras revoluções que aconteceu, é, feita pelos negros contra o domínio europeu dessas terras da América que nós conhecemos, que foram colonizadas por países europeus. E no meio dessa revolução, como o Pierrot tinha avisado para o Leopold e para Marie saírem da ilha, e eles não saíram, Pierrot ele pega Marie e
e some com ela no meio do mato. E o Leopoldo pensa que ele estava sequestrando ela para poder fazer alguma coisa de má intenção. Por isso o Leopoldo sai atrás deles, né? Mas ele acaba se perdendo no meio no meio da mata, no meio da escuridão. Quando o Leopoldo tá perdido, tá se sentindo em perigo, ele é capturado por uma terrível gangue liderada por Piaçu, que também foi um outro homem que existiu, que era líder de uma milícia composta por outros homens negros que capturavam homens brancos para que esses homens brancos matassem uns aos outros, para que apenas permanecesse as pessoas de pele negra. E Leopoldo já estava muito desesperado para conseguir sair dali, e ele não conseguia gesticular com esses homens que eram muito malvados e estavam armados e faziam discursos poderosos contra os brancos. E foi nesse momento que surgiu o Pierrot. E nesse momento eu preciso avisar vocês que essa história tem spoiler porque é um pouco curta, então eu vou acabar falando um pouco além do que eu deveria. Quando Leopoldo achava que ele era um caso perdido, já sem solução, quando ele achava que ele já ia morrer, e surge Pierrot, o escravo, mas as pessoas começam a ovacioná-lo, começam a saudá-lo, porque ele é um líder dos escravos. Ele é conhecido entre os escravos como Bug-Jargal, e esse nome significa escravo-rei. E apesar de ser um escravo, ele era um homem muito importante no meio onde ele vivia. Ele tinha muito senso de justiça e de humanidade e lutava pelas pessoas que ele via que precisavam de ajuda. É nesse momento que Bug-Jargal acaba salvando a vida do Leopoldo e informa para ele que, na verdade, Marie não tinha sido sequestrada por ele, que ele tinha levado ela para se proteger em algum lugar. E então o Bug-Jargal, o Pierrot, leva o Leopoldo até ela. E eles ficam juntos, só que a história não acaba por aí. A história tem um final que eu não gostaria que tivesse acontecido, que foge um pouco do que a gente espera. Então, se você quiser saber o que acontece no final, tente encontrar esse livro. É interessante notar que Victor Hugo, tendo escrito esse livro com seus 16 anos, ainda que faltando de certas características que a gente conhece dos seus principais romances, como Os Miseráveis e O Corcunda de Notre Dame, mesmo faltando desse senso de historiador que Victor Hugo sempre tem, mesmo assim, essa é uma história bastante cativante, porque traz um assunto, a questão racial, a questão dos escravos, que é um tema bastante presente em todas as outras obras, né? A questão social, a questão de defender as minorias, de defender os direitos humanos, sempre esteve presente nas obras do Victor Hugo. E esse livro não poderia deixar de ter essa defesa da humanidade. É interessante também perceber que Victor Hugo fazia isso 200 anos atrás, e ao longo de todos esses anos houve muita discussão, muitas revoltas, muitas revoluções sobre essa questão, sobre a questão racial que afeta milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo inteiro. E ainda hoje, 200 anos depois, é preciso falar sobre essa questão que permanece tão presente ainda na sociedade. E para conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema, eu convidei a minha amiga Cristina Viana. Oi, Cris, tudo bom? Oi, tudo bom, Joyce? Bem-vinda ao canal da República da Humanidade. Muito obrigada, uma honra estar aqui. Ela é autora de algumas histórias que estão disponíveis na plataforma Wattpad e Spirit Fanfic, que eu estou mostrando aqui para vocês. E além disso, ela está desenvolvendo uma história chamada De Dentro para Fora, também nessas plataformas que eu mencionei. Cris, o que você achou sobre o livro do Victor Hugo, O Bug-Jargal? Eu achei bastante interessante o fato do Victor Hugo, com 17 anos, que ele tinha na época que escreveu, o que foi publicado, não me lembro agora, mas achei bastante interessante que ele já tão jovem tivesse um pensamento tão progressista a respeito de questões raciais, né? Em 1800, no começo do século XIX, a gente tende a achar
que as pessoas provavelmente eram muito mais racistas, né, do que de fato elas eram. E, assim, isso também não é sem fundamento, porque era uma sociedade que mantinha ainda em forma de lei muitos conceitos extremamente racistas, que hoje a gente fala, nossa, que absurdo, né? Então, pessoas negras não casavam com pessoas brancas, elas não frequentavam os mesmos lugares. Em determinados lugares do mundo, a escravidão ainda era uma coisa legal. Por exemplo, o Brasil só foi abolir a escravidão em 1888, já no final do século. Enquanto isso, lá no comecinho já tinha o Vitor Hugo pensando em questão racial, fazendo história, já tratando dessa questão social tão importante. Então, é surpreendente, né? E, assim, é acalentador de coração, né? Tipo, é bom saber que lá naquela época já tinha gente pensando em coisas bastante relevantes hoje em dia. Cris, você consegue falar um pouquinho sobre os movimentos contra o racismo? O movimento Black Lives Matter, ele vem, ele nasce ali, né, de uma luta contra a violência policial, né, uma violência institucional do governo americano contra a população afro-americana, né? Então, nos Estados Unidos nós temos uma sociedade um pouco distinta da nossa, né? Lá é bastante comum que existam guetos, né? Um bairro onde a comunidade negra se acumula geralmente, e a questão racial lá é muito mais, como eu posso dizer, ela é muito mais aberta, o racismo lá é muito mais direto, né? Então, você tem, por exemplo, uma abordagem policial muito mais violenta, truculenta com a população negra, enquanto que o mesmo policial às vezes age com total respeito, né, com um criminoso branco, né, que às vezes é até mais perigoso do que aquele negro que está sendo abordado. Então, existe essa cobrança, né, uma cobrança antiga, na verdade, porque desde que os Estados Unidos eles enfrentam questões de racismo. Mas em 2013, se não me engano, se eu me lembro bem, foi quando o Black Lives Matter apareceu pela primeira vez como uma hashtag na internet, ganhou força, popularidade nas redes sociais, como Facebook, Twitter, né, tipo, justamente demandando a justiça do Estado contra a força exagerada empregada por agentes estatais, então, no caso, policiais que matavam negros sem qualquer motivo aparente. Então, qualquer tipo de violência exagerada, você olha e fala, tipo, isso realmente não é cabível nessa situação. E muitas foram as pessoas, né, os desafortunados que foram vítimas dessa violência, e aí o Black Lives Matter nasceu com o intuito de chamar a atenção para esse problema da sociedade americana. Hoje em dia, ele continua, né, ele sempre volta aqueles trending topics do Twitter, sempre volta a ser citado, a ganhar um pouco de importância quando acontecem, infelizmente, essas violências policiais, né? O caso mais recente aí do George Floyd, que infelizmente foi assassinado pelo policial, que ajoelhou no pescoço dele como se fosse algum procedimento cabível em qualquer situação. O cara já estava rendido, ele já estava no chão e ainda assim foi morto pela polícia. E aí fica a pergunta, ele teria sido morto se ele fosse um cara branco, né? Se ele não fosse um membro da comunidade negra? E aí vem o Black Lives Matter para chamar atenção para isso de novo. É um movimento bem interessante, né? Claro que infelizmente tem gente que se aproveita dele, tanto para ganhar visibilidade, para infelizmente fazer mal as pessoas por aí, tanto por difamar o movimento, quanto por se aproveitar dele para poder, tipo, atacar pessoas. É o caso dos protestos que estão tendo nos Estados Unidos, muitos deles são violentos, são grupos violentos que se infiltram nesses protestos para poder, né, atingir, diminuir, né, o número de aliados, de pessoas que vão apoiar esse movimento e cobrar atitudes do governo. Mas é um movimento bem interessante, bem importante e muito relevante, para não apenas para a comunidade negra norte-americana, mas para a comunidade negra do mundo inteiro. Recentemente nós soubemos da morte de uma figura bastante importante na representatividade dos negros no universo de super-heróis.
Chadwick Boseman, infelizmente, nos deixou, né, semana passada, infelizmente morreu de câncer, estava lutando, né, contra essa doença terrível. Você foi jovem, né, infelizmente, 43 aninhos, estava aí na flor da idade, podia fazer tanta coisa ainda, né, a gente esperava que ele fizesse, estava esperando novos filmes do Pantera Negra, ele estava no ápice ali da carreira dele, né, todo mundo queria ver o trabalho dele. E infelizmente, né, que a família dele fique em paz, né, consiga superar essa dor, e que ele tenha sido feliz, né, claro, durante o curto tempo de vida que ele teve. Mas ele é uma figura bastante interessante de se observar, porque antes do Pantera Negra muita gente poderia não conhecê-lo, mas ele sempre esteve atuando em filmes que tratavam da questão do racismo, né, tipo, mas sempre de uma forma muito educadora, vou dizer assim, porque ele sempre interpretava personagens, alguns deles históricos, outros não, mas que tinha uma abordagem de luta contra o racismo de uma forma pacífica, que é muito importante. Então, tem um filme chamado 42, no qual ele interpreta um rapaz que tenta conquistar o lugar dele dentro de um time de beisebol, né, e acaba sofrendo diversas maldades aí, causadas por pessoas racistas que não querem vê-lo lá, que acham absurdo que venha um cara negro e se infiltre num esporte de branco, né? É um filme muito interessante, trata muito sobre questões menos, como eu posso dizer, menos trazidas para a mídia, né? Menos trazidas à tona, que é a questão de você não ter a oportunidade de fazer parte de um grupo, sabe? De às vezes você ter essa oportunidade, mas ainda ser deixado de lado, sabe? De você sofrer ameaças, de você ser assediado, né? Apenas por uma questão racial, né? Então é um filme muito interessante porque em nenhum momento a personagem principal ela assume uma postura hiperreativa, em nenhum momento ela se torna violenta, né? Então eu acho bastante interessante porque ele consegue vencer essas adversidades sem, para isso, optar pela violência, que é uma lição muito importante para hoje em dia. Além disso, como nós todos sabemos, ele foi o Pantera Negra da Marvel, né, personagem de quadrinhos, já há muitos anos conhecido, e esse filme foi muito importante, não apenas para o cinema em si, mas para a comunidade negra, e não apenas ela, mas todas as pessoas que normalmente são postas à margem, né, tipo, desses espaços culturais americanos, como o caso de Hollywood, e toda a indústria cinematográfica, porque ele participou de um filme cuja produção foi majoritariamente composta por profissionais negros. Então, atores, atrizes, produção, então desde o cinegrafista até a pessoa que estava lá pendurando os cabos para eles fazerem aquelas acrobacias muito legais, quem fez o figurino, toda a questão ali do trabalho feito no filme foi feita majoritariamente por pessoas negras. E isso é muito interessante porque não é o padrão. O padrão dentro da indústria cinematográfica é que pessoas brancas façam todo o trabalho, que o ator principal seja branco, que a moça com quem ele vai se relacionar seja branca, e assim por diante. Né? Normalmente o ator, a atriz negra é extremamente estereotipado dentro do filme, então é a pessoa que sempre fala de um jeito esquisito, sabe, que sempre vai estar relacionada a questões de racismo, mas de uma forma negativa. Ele é o bandido, ele é o negro pobrezinho, sabe, ele nunca é tratado como uma pessoa comum, que pode ser um médico, pode ser um doutor, pode ser um padre, pode ser qualquer pessoa, né? E esse filme faz diferente, né? Então ele apresenta uma nação riquíssima, né? Super desenvolvida, na verdade a mais desenvolvida do mundo dentro da história do filme, né? Cuja população é 100% negra, né? Majoritariamente 100% negra, tipo, o rei é negro, sabe? Que ele tem toda uma cultura distinta, né? Roupas diferentes, música diferente, tudo isso em contraste com aquilo que a gente tinha até então
que é a cultura europeia sendo exaltada e exaltada de novo e de novo e de novo no cinema. Então, esse filme é muito importante porque ele não apenas ensina sobre representatividade, mas ele também coloca em evidência muitos profissionais que às vezes são desvalorizados, né? Você não pensa, quando você pensa num diretor de cinema, duvido que a gente vai pensar num diretor negro, você pensa num diretor branco. Quando você pensa num galã de cinema, você não pensa no negro, você pensa no branco, né? E é bastante interessante porque ali eles reuniram tantas pessoas talentosas, tantas pessoas capazes, fizeram um filme incrível, né? Tanto que até ganhou o Oscar em várias categorias. Então, é um marco de representatividade, é um marco contra o racismo, porque isso nunca tinha acontecido. E, claro, bota em evidência a necessidade que a gente tem de trazer mais pessoas negras para dentro da indústria do cinema. Não só ela, mas ela também. Você acha que você já foi afetada pelo racismo de alguma forma? A questão do racismo diretamente, eu nunca vivi. Nunca, maravilhosamente, né, por agradecer, como privilegiado, eu nunca tive de passar por uma situação de humilhação por conta da minha pele, nada disso, né? Espero que nunca passe, porque não deve ser legal. Mas o que a gente sempre sofre, né, é a questão do racismo estrutural. Então, racismo empregado dentro das instituições estatais, não apenas nelas, mas também dentro das instituições privadas. Então, por exemplo, eu já fui fazer uma entrevista de emprego, passei em todas as etapas, né, passei na primeira fase, passei na segunda fase, você deve saber muito bem como é que são essas entrevistas, faz teste, passei, fiz videochamada com a gerente do setor ali do RH, ela conversou bastante comigo, queria saber se eu falava inglês, falei inglês com ela por um bom tempo, ela falou pra mim que eu era a pessoa melhor qualificada, que achava que eu ia me dar muito bem na empresa. Quando eu fui pessoalmente na entrevista para falar com a chefe do setor no qual eu supostamente iria trabalhar, a mulher olhou pra mim, não ficou 2 minutos comigo dentro da sala. Assim, a mulher é uma moça loira, muito bonita, olhos azuis em cima do salto, assim, tipo uma diva, né? E ela olhou pra mim e, assim, ela não conversou comigo também, comigo, ela simplesmente falou que eu não tinha brilho nos olhos pra poder trabalhar. E aí eu fiquei, tipo, o que diabos é ter brilho nos olhos pra trabalhar? Tipo, eu não sabia que isso era esquisito da entrevista, entendeu? Ter brilho, então. Então, assim, o que eu penso com isso? O que poderia ser essa reação? Tipo, ela chegar, não olhar pra mim 2 minutos e me falar que eu não tenho brilho nos olhos, sendo que eu já tinha passado por diversas etapas. Infelizmente, eu gostaria de poder, assim, dizer que não foi isso, mas eu só consigo sentir que foi uma questão racial. Talvez meu cabelo seja crescido mais do gosto dela, meus olhos não sejam tão azuis, né? Mas, assim, foi isso que eu senti. Não posso comprovar que foi racismo, né? Mas é a única explicação que eu consigo pensar, né, para isso. Mas não apenas isso, né? Infelizmente a população negra ela é a que mais sofre, né, com descaso do Estado em muitas áreas. Então, por sermos, né, por fazermos parte de uma população que é majoritariamente pobre, nós que sofremos com falta de saúde de qualidade, falta de educação de qualidade, segurança, então nem se fala, né? Vamos pegar aí estatísticas de homicídio, roubo e vários outros crimes, né? A maior parte deles são cometidos contra a população negra. Nessa época de quarentena, Covid-19, né, arrebentando aí com a população negra das periferias, que não tem acesso a todos esses serviços que o Estado deveria nos fornecer, na verdade ele se comprometeu a nos fornecer, mas não cumpre, né? Então, esse é o racismo que a gente sofre todo dia, né? Não que uma pessoa branca que esteja em situação de pobreza, né, não sofra, né, com um descaso fatal, mas quando a pessoa é negra é pior, porque o branco, você dificilmente imagina ele numa posição, num subemprego, por exemplo. Né? Já aconteceu de eu ver também em entrevistas de emprego para serviços mais simples, então, tipo de faxineira, de carteira, de serviços
que se remuneram menos o profissional, e uma pessoa muito branca, muito loira, moças muito bonitas, de pele branca a maior parte das vezes, que aí o entrevistador fala, nossa, mas você não tem cara de pessoa que iria atrás desse emprego. Não quer ter cara de faxineiro. Né? Quando você é empregada doméstica, você não tem como empregada loira, você não tem como empregada com cara de europeia. Né? Então, esse é o racismo que a gente faz todo dia. Né? É como se fosse uma hierarquia. Então, você bota o branco no lugar do médico, do advogado, do juiz, e aí você bota a pessoa negra como a empregada que vai trabalhar para ele, como segurança, que vai ficar na porta da boate, sabe? Como qualquer outra dessas pessoas que vai trabalhar num emprego mal remunerado, sabe? Não vai ser reconhecido, vai ter pouco acesso aos estudos e assim por diante. E com isso vai sempre se manter, porque essa pessoa vai casar, vai ter filhos e tudo mais. E esses filhos também vão viver dentro dessa caixinha, né? Desse lugar, né, que já foi estabelecido por um sistema racista, que é o que a gente tem hoje aqui no Brasil. Então, diferente dos Estados Unidos, que literalmente você pode ouvir, né, de alguém que você é menos do que ele porque você é negro, sabe? Aqui isso não acontece, aqui o nosso racismo é mais velado, né? Mas você acaba sendo também humilhado de forma racial porque você é negro e porque você não vai ter tanto estudo, porque você não tem tanto dinheiro, porque você não tem cara daquele profissional, não parece médico, não parece advogado, não. E acaba você não uma pessoa específica, mas em geral toda a população sendo limitada, né, por questões raciais, né, que são reproduzidas de novo e de novo e de novo por um sistema bastante falho. Você acha que o racismo pode ser exterminado ou talvez abrandado, pelo menos? O racismo ele é um comportamento aprendido. Então, as pessoas não nascem. Tipo, ninguém nasce odiando ninguém nasce achando que é melhor. Que é um comportamento aprendido. Você aprende ele diretamente ou indiretamente. Aqui no Brasil é indiretamente. Então, ninguém vai dizer para o branco ou para uma pessoa de outra etnia que ela é melhor ou pior que a outra. Né? Mas são uma série de conceitos que a gente vai aprendendo desde a infância que nos fazem ter essa percepção. Né? Uma percepção, muitas vezes, e que, muitas vezes não, todas as vezes equivocada, né? Mas que ela é aprendida sem consciência. Né? Então, a maior parte das pessoas que cometem um ato racista não estão sendo racistas porque querem, porque é isso que elas foram ensinadas a fazer. Então, como um comportamento aprendido, então a gente imagina que ele foi aprendido porque alguém ensinou. Alguém inseriu esses conceitos dentro das instituições pelas quais passamos e aí a gente aprendeu a ser racista. Né? Então, na minha opinião, a única forma de vencer esse conceito ensinado é inserir um novo conceito nas nossas instituições. Então, é ensinar outra vez a desconstruir o racismo. Então, a gente aprendeu a ser racista, a gente aprendeu a acreditar que branco tem cara de médico, preto não. Então, está na hora da gente começar a desconstruir esse conceito. E como é que a gente desconstrói? É através da educação. Tanto a educação formal, então, na escola, ensinando as crianças, desde a valorização da história, então, ensinar sobre a história das populações negras ao redor do mundo. Porque a gente aprende sobre a Europa, Segunda Guerra. Então, muitas vezes a gente já ouviu falar de Primeira, Segunda Guerra, Segunda Guerra. Então, fala disso, né? Quando a gente pensa em catástrofe, em terrorismo, a gente pensa nas torres gêmeas caindo, né? A gente não pensa, por exemplo, no genocídio de Ruanda de 1994, matando uma quantidade absurda de pessoas, né? E para qual, nenhuma instituição ou poucas instituições de fato ligaram. Então a gente tem muita coisa para aprender a respeito da população negra ao redor do mundo, e não apenas da negra, né? Mas de tantas outras que também são desvalorizadas. Mas a gente só aprende uma, a gente só valoriza uma beleza, a gente só valoriza uma origem de produtos, uma origem de trabalho. Né? A gente acha que só o filme americano é bom, sabe? Que só o livro escrito por autores ingleses são bacanas. A gente não vai atrás
de materiais que são feitos por pessoas negras, a gente não valoriza esse trabalho, a gente meio que abre uma cota, né, para e deixa elas dentro dessa cota. A gente não tira os conceitos que ela tenta nos ensinar dali e aplica na vida, né? Então a gente realmente não valoriza, né, tanto a história como a pessoa negra, né? Tipo, e simplesmente por questão da cor. Né? Não é porque a gente realmente, tipo, não é por dinheiro, não é por nada, mas a gente simplesmente desvaloriza. Né? Ou valoriza também pela cor, né? Aquela questão de você se sentir obrigada a falar que uma pessoa é bonita só porque ela é negra. Mas enfim, tudo isso são comportamentos aprendidos que a gente tem que desconstruir. E só se desconstrói com paciência, com ensino. Então, se você acha que você não é racista e quer ajudar alguém a não ser, não adianta você xingar no Twitter, né? Tipo, ir lá brigar no Facebook, que não adianta arranjar inimigos. Né? Pelo contrário, você tem que trazer as pessoas para perto, sabe? E fazer a gente botar a mão na consciência e pensar, será que eu estou sendo racista? Será que eu estou reproduzindo algo que vai ferir, sabe, alguém? Sabe? Eu não estou nem percebendo que eu estou fazendo isso. Será que é esse comportamento que eu vou passar para os meus filhos? É muito melhor você aprender, às vezes através do entretenimento, através de um livro, através de uma forma divertida e interessante que você vai, inclusive, com vontade de conhecer mais, do que você ter que apanhar horrores, né, tipo, de uma pessoa que acha que sabe, que acha que é melhor, porque ela não é racista, sabe? E no final das contas, acaba que esse bate e volta, né? Tipo, o ódio contra o ódio não resolve nada. Então, educação formal e informal contra o racismo. Eu acredito que essa é a receita. Muito obrigado, viu, Cris? Bom, de nada, né? Na verdade, eu agradeço por você ter me chamado aqui. Falar sobre racismo é importante, mas, né, não só sobre ele, mas chamar atenção para tudo que a gente possa fazer para melhorar, para sair desse dilema, desse problema terrível. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui podendo falar. É uma honra estar aqui com você. Para finalizar esse vídeo, eu gostaria de deixar algumas frases que Victor Hugo escreveu no prefácio dessa obra Book Chargal, só que em anos diferentes. Em janeiro de 1826, quando esse livro foi publicado, Victor Hugo disse: "É evidente que se o assunto de que o livro trata ganhou um novo nível de interesse, não é culpa do autor. São os eventos que se estabeleceram para o livro, e não o livro para os eventos." Em março de 1832, ele disse: "A revolta dos negros de Saint-Domingue, em 1791, que abordou um assunto imenso, foi uma luta de gigantes, a Europa e a África como combatentes, e a América como campo de batalha." Bom, eu espero que essa série dos romances do Victor Hugo que eu trouxe aqui para vocês tenha inspirado vocês a serem melhores humanos, melhores leitores. E Victor Hugo também escreveu outros 2 romances sobre os quais eu não falei aqui no canal, que são o 493, é o 93, sobre uma parte da Revolução Francesa que aconteceu em 1793, e um outro livro chama Claude Gueux, que é uma história bem parecida com o começo de Os Miseráveis, conta a história de um condenado e seu relacionamento com uma pessoa que ele considera bastante na prisão em que ele está. Bom, espero que vocês tenham gostado desses vídeos. Não se esqueçam de comentar, curtir e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado e tchau, tchau.